o nosso curso de especialização na carta aos Romanos também. Estamos falando sobre o Espírito Santo. E agora nós vamos lá para a terceira parte. Depois dessa experiência, essa aí da casa de Judas, tá? Com Ananias chegando, depois dessa experiência, ele passou a pregar a palavra de tal maneira que se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Atos capítulo 9 e o versículo 22. Pelo que nós subentendemos, meus irmãos, que ele recebeu o Espírito Santo agora pelo lado de dentro. Por quê? Porque ele estava testemunhando do Senhor Jesus. Da mesma maneira como aconteceu depois do dia de Pentecostes, agora está acontecendo com o apóstolo Paulo. Agora ele está testemunhando com ousadia. Ele entrava na sinagoga, ali era aberta a sinagoga pelos 3 momentos do culto: leitura da lei, leitura dos profetas e a leitura dos salmos. 3 momentos do culto. Ele, que era fariseu, usava as credenciais dele como judeu e como fariseu, tinha acesso como rabino às sinagogas de Damasco. Aí a Bíblia diz que ele confundia os judeus que habitavam em Damasco. Ele confundia e se esforçava muito, provando que aquele era o Cristo. Agora o Espírito Santo está do lado de dentro do apóstolo Paulo. O que nos falta é a sua experiência de Pentecostes. Nós não temos a experiência carismática do apóstolo Paulo, como aconteceu com o Atos dos Apóstolos 2. Seu entendimento acerca da pessoa do Espírito Santo surpreende a qualquer teólogo. Por quê? A partir da sua conversão, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai retirar o Espírito Santo das páginas do Antigo Testamento e colocar no Novo. E o que o apóstolo Paulo aprendeu com o Espírito Santo e sobre o Espírito Santo é algo que coloca todos nós de joelhos. Ele tem uma pneumatologia refinada, meus irmãos, aquilatada, pesada, densa e condensada. Não é uma pneumatologia, meus irmãos, rasteira, tá bem? Embora que não existe pneumatologia rasteira, a não ser que ela seja falsificada. Mas o que Paulo ensina sobre o Espírito Santo é substancial para a nossa espiritualidade. Nós escrevemos aqui: pois em todas as suas cartas existem amplas referências sobre a terceira pessoa da Trindade. Todas as cartas Paulo fala do Espírito Santo. Todas. Ou de forma explícita ou de forma implícita, mesmo que seja na saudação. Ele coloca a terceira pessoa da Trindade ao lado do Filho e do Pai. Mas o que nós queremos? Nós queremos nos deter na carta aos Romanos, tá bem? Então eu vou pedir um pouquinho de paciência aos irmãos e já estamos terminando aqui, daqui a pouco, a nossa aula. Veja só que eu separei aqui para os irmãos e as irmãs algumas referências sobre o Espírito Santo na carta aos Romanos. Romanos 1,4. Ele fala do Espírito Santo chamado de Espírito de Santificação, ou Espírito de Santidade. Fala que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação. O que isso significa, meus irmãos? Que toda a obra do Espírito de Deus é santificadora. Não tem como o Espírito de Deus fazer uma obra sem santificar o vaso, sem santificar o homem e a mulher, sem santificar os nossos corações. Por isso é importante ele do lado de dentro. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito santificador. Os irmãos devem lembrar que a gente falou aqui logo no começo das nossas aulas que existia aquele conceito do Antigo Testamento do anátema, tá bem? O anátema significa o quê? Que uma coisa vem para o domínio do Senhor. Isso é o anátema, tá bem? Ele vem para os domínios do Senhor. E o santificador é maior do que aquilo que é santificado. Então o Senhor é maior do que os objetos que são santificados. Uma vez que o santo toca no objeto, esse objeto ele é santificado e separado para o uso exclusivo do Senhor. Por isso, a primeira missão do Espírito é santificar o homem e a mulher para Deus. Essa é a razão.
Às vezes a gente quer se santificar através de rituais, através de disciplinas espirituais, mas sem o Espírito Santo não adianta fazer longas orações, nem curtas, tá? Sem o Espírito Santo não adianta fazer louvores e ladainhas, sem o Espírito Santo não adianta acender vela, sem o Espírito Santo não adianta participar de procissão, ir para as vigílias, ir para os montes, participar dos congressos, não adianta, meus irmãos. Nenhuma disciplina espiritual tem poder santificador como o Espírito do Senhor. Precisa o Espírito do Senhor nos santificar. E como que ele faz isso? Cristo nos diz, através da palavra, tá bem? Ele nos santifica através da palavra. Agora Romanos 2:29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o circuncisador do cristão é o Espírito Santo. O que é a circuncisão? É aquele ritual judaico onde o menino de 8 anos de idade passava por uma operação da fimose, tá bem? Então aquela carnezinha acima do prepúcio do menino, do pênis do menino, era cortado, representando que foi retirada a imundície, onde ficava ali concentrada as sujeiras da puberdade. Então o que faz? Corta-se, faz a operação da fimose e pronto, está circuncidado. O que diz o apóstolo Paulo? Que Deus, pelo Espírito Santo, faz a mesma coisa. Não na carne, mas ele faz no Espírito, no homem interior. Isso é um negócio fora do comum, meus irmãos. Você tem um homem dentro de você incircunciso, com uma carne esponjosa por cima, encobrindo uma sujeira. Então o que faz o Espírito Santo? Penetra no mais profundo do homem, do íntimo da pessoa humana, da mulher, da jovem, da senhora de idade, do homem, penetra e ali ele vai passando o seu bisturi, a sua faca, o seu cutelo, e ele vai cortando toda aquela imundícia. É uma das naturezas do Espírito Santo. Ele é um cirurgião de primeira, meus irmãos. Aquilo que acumula sujeira é retirado pelo Espírito do Senhor, que é um cirurgião. Ele não admite que nós fiquemos com sujidades dentro do coração. A Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração. É onde o Espírito Santo faz a circuncisão, o corte. E não é só cortar, tá, irmãos? Não é só a incisão. É cortar e depois arrancar a carne esponjosa, aonde se acumula a sujeira, e depois fazer a cicatrização para que fique a marca de Cristo. Aonde Jesus coloca a mão, ficam as cicatrizes do Espírito Santo, as cicatrizes do Evangelho, tá bem? É importante ter as marcas de Jesus em seu coração. Pode glorificar a Deus, meus irmãos. Se você tem o seu coração circuncidado, você pode glorificar a Deus. Como que você percebe que o seu coração está circuncidado? Não fica sujeira, não ficam rancores, não ficam mágoas, meus irmãos, não fica aquele desejo de vingança, de ódio descontrolado contra as pessoas, porque você está limpo, graças a Deus. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, quando ele está presente, ele é derramado. Onde? No coração. De que forma? Em forma de amor, meus irmãos. Se você tem dificuldade em amar as pessoas, é porque o Espírito Santo ainda não fez a obra do amor em seu coração. Quando ele é derramado, com facilidade você passa a cumprir o Evangelho. E o que diz o Evangelho para nós? Amai a todos os homens, ao próximo como a ti mesmo. Antes disso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Perguntaram para o Senhor Jesus, mas quem que é o meu próximo? Para que perguntaram um negócio desse, né, meus irmãos? Para que perguntaram para Jesus uma coisa dessa? Quem é o meu próximo? Aí o Cristo, certo homem ia de Jerusalém em direção a Jericó, caiu na mão de alguns salteadores. Por aquele caminho passava um sumo sacerdote. Quando viu o homem caído,
adiantou-se e foi embora. Daqui a pouco passou um levita, e o levita de igual forma passou de largo. Pelo mesmo caminho passava um samaritano, e quando viu aquele homem ensanguentado, porque tinha sido assaltado, moveu-se de íntima compaixão, chegou até ele, lhe pensou as suas feridas, atando-as, colocando unguento sobre ela, colocou o homem sobre a sua montaria, levou o homem para uma hospedaria, alugou um quarto para esse homem, pagou todo o tratamento médico dele, pagou a estadia dele naquela pousada, e disse: se ele lhe der mais despesa, quando eu retornar eu pago ainda mais, meus irmãos. Então quem que é o próximo daquele homem que caiu? Quem perguntou para o Senhor Jesus ficou encucado, né? Ou envergonhado, porque quem ajudou o amigo que caiu foi justamente aquele que era considerado o inimigo. Então quem que é o próximo? É aquele que está ao alcance da sua mão. Está ao alcance da sua mão, a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos, meus irmãos. Esse aí é o evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Você aprende a amar. E como que você ama? O Espírito Santo que está derramado em seu coração não é só para fazer você falar em línguas estranhas e ter sonhos extraordinários. O Espírito Santo que está em seu coração é para mover você em direção ao seu próximo, aquele que está ao alcance da sua mão. Agora, se está ao alcance da sua mão, mesmo assim você passa de largo, o que significa? Que você e eu estamos agindo como o sacerdote e o levita. Isso não tem nada a ver conosco. Aí o Espírito Santo fala: como que é? A Bíblia diz aqui, Romanos 7:6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que maravilha, meus irmãos, ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo vai retirar você das páginas do Antigo Testamento que estão sombreadas, diz o autor aos Hebreus. Existem sombras ali. Vai retirar você da velhice da letra, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, e vai trazer você para uma vida de novidade. Então nós falamos aqui em uma das nossas aulas que quando você entra para o reino de Deus, tudo é novo. Você estava acostumado a ser escravo, a fazer as coisas no supetão, do seu jeito. Chega no mundo de Deus, é tudo novo. Você é bem tratado, as pessoas são educadas, Deus é clemente e misericordioso. Você é curado das suas enfermidades, perdoado dos seus pecados, o diabo é expulso para longe da sua vida. Você é admitido na família de Deus, nos céus. Aos anjos é dado ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. A palavra de Deus é aberta para você, você é alimentado com o Evangelho, o maná que veio dos céus, o pão vivo que veio dos céus. Você é batizado nas águas, meus irmãos. Ali é sepultado o seu pecado e você ressuscita em novidade de vida. Se assenta entre os santos, abre a tua harpa, abre o teu inário. Você pôs um cântico novo em teus lábios, meus irmãos. Alegria da salvação, certeza da salvação. Você aprende a orar, meus irmãos. Você aprende a falar das coisas boas de Deus para todo mundo e tem a esperança da vida eterna que você não tinha antes. Isso é novidade, meus irmãos. Isso aí é o Espírito Santo quem diz para nós, que é o que está reservado para todos aqueles que estão no Evangelho. Esta é a novidade, não na velhice da letra, olho por olho, dente por dente, mas sim na novidade do Evangelho. Amém? Estou correndo um pouco, meus irmãos, aqui. Vão ficar alguns versículos para a gente falar numa próxima ocasião. Por quê? Porque eu quero na próxima aula, isto lá na quinta-feira, eu peço para os irmãos lerem Romanos capítulo 8. Por quê? Porque nós vamos ter aqui o texto de Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, ele é chamado de o Espírito de vida. Depois diz: mas para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele é o opositor da carne. 8:5, 8:6, 8:9, 8:11, 8:13, 8:14, 8:15 e 8:16. Além de tudo, pega aquele livro ali,
Além de tudo, meus irmãos, nós vamos começar na quinta-feira com esses versículos de Romanos capítulo 8 e depois nós vamos estar utilizando este livro aqui, tá bem? Cristo na Teologia de Paulo, tá bom? E nós vamos para a página, deixa eu ver aqui que eu marquei. Nós vamos para a página 224 desse livro, tá? 224 é onde está escrito assim, Cristo e o Espírito Santo. Então os irmãos podem ler Romanos capítulo 8 e esse livro aqui vocês podem ler a partir da página 224, que na quinta-feira, permitindo o Senhor Deus com sua graça, nós iremos retornar para comentar. Então o que fica para nós hoje, meus irmãos, é que nós estamos em plena comunhão com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santificador, que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, que está em nós, nos selou para a salvação e está trazendo Jesus de volta, tá bem? O Espírito Santo trará o nosso Senhor de volta e nos levará para o encontro do Senhor. Então ele é o responsável de fazer a grande carruagem, meus irmãos. Ele está preparando toda a igreja do Senhor. Os mortos que estão no Senhor já estão selados para a salvação. Os vivos que estão no Senhor estão selados para a salvação. Os que partiram para a glória estão selados para a salvação. Cristo está selado como Salvador. O Espírito de Deus vai trazer o Senhor Jesus. O Espírito de Deus vai levantar os mortos, levar os vivos, vai promover o grande casamento entre o Senhor Jesus e todos os santos do mundo inteiro. Vai estar presente em todas as pessoas, todo mundo, meus irmãos. Ele é o grande responsável por esta obra do Senhor Jesus até os nossos dias e por todos os séculos. Amém? Então nós podemos orar. Graças a Deus, entregar ao Senhor aqui essa nossa oferta nesta noite. Eu agradeço aos irmãos e às irmãs que estão nos ajudando aí com as suas contribuições, com as suas orações. Elas são importantes para nos ajudar aí na manutenção deste projeto, tá bem? Não esqueçam de orar por mim e pela minha casa, pela minha família. O Senhor está nos concedendo aqui umas leves vitórias, meus irmãos, e essas leves vitórias, elas são um alívio no meio de tantas lutas que nós temos, tá bom? Então, nós vamos orar.